Voltando ao nosso tema de mais cedo. E aí, posso ou não posso manter antidepressivo, alguns tratamentos psiquiátricos por longo prazo, por anos ou até pela vida toda? Pode, isso é possível. Alguns pacientes mantêm o tratamento, em geral a gente recomenda que isso seja feito sob orientação médica para que o risco e o benefício seja avaliado. Então, um paciente que se a gente suspende, ele já entra em crise em algumas semanas, em alguns meses, é muito provável que a gente vai precisar manter esse paciente em tratamento, em uso regular da medicação por um período muito longo, talvez pela vida toda. Só que a gente sempre considera os riscos e os benefícios. Eu venho falando sobre isso o tempo todo aqui. Colocar na balança que benefício esse paciente está tendo em manter o remédio, ele entra em crise, se a gente suspende, ele piora dos sintomas, ele perde muita funcionalidade. A gente tem que avaliar principalmente nos pacientes em uso crônico de medicações psiquiátricas. Ganho de peso, várias medicações psiquiátricas induzem a ganho de peso em curto ou em longo prazo. A gente precisa manter o acompanhamento em relação a isso. Além disso, colesterol, pressão arterial, e a gente precisa acompanhar alguns parâmetros cardiológicos, né? Alguns medicamentos, eles têm um padrão de piora, de padrão cardiológico, de alteração eletrocardiográfica. Alguns medicamentos têm alterações hepáticas relacionadas, além do que a gente precisa considerar interações medicamentosas com outros tratamentos. Então, tudo isso é pesado. A gente avalia a necessidade de manutenção do tratamento, a gente avalia a possibilidade de suspensão ou se o paciente tem mais benefício mantendo o tratamento. Uma outra pergunta frequente: doutora, mas se o paciente ou se eu paro o tratamento, eu volto a piorar, eu volto a ficar deprimido, ansioso, eu começo a perder o sono, isso não significa que eu esteja viciado no remédio? Não. Vício, dependência, envolve outros sintomas. Então, dependência de medicações ou de substâncias envolvem sintomas de abstinência. Então, você retira a medicação e você sente sintomas físicos de ansiedade, palpitação, falta de ar, tremor, envolve fissura. Eu tenho vontade de voltar a usar. Isso envolve substâncias ilícitas também, bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas, como envolve alguns medicamentos. São esses medicamentos que, em geral, são os tarja preta, em geral. A dependência de medicações tarja vermelha é muito rara e a gente não costuma observar na prática clínica. Então, dependência é diferente. É a mesma coisa da gente considerar o tratamento de hipertensão. Se você para o remédio, muito provavelmente você vai voltar a ter pressão alta. Diabetes é a mesma coisa, doenças de tireoide é a mesma coisa. Parou o remédio, você volta a ter sintomas ou alterações específicas relacionadas àquela doença. E isso não significa que você seja viciado ou seja dependente do remédio. Significa que você tem uma doença crônica que precisa de tratamento de uso contínuo, de medicação de uso contínuo. Boa parte das doenças psiquiátricas também são crônicas, por isso também precisam de tratamento de uso contínuo, medicações de uso contínuo. E aí a gente não fala só de transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, transtornos de sono, depressão, também tem um padrão de cronicidade e muitas vezes vão precisar de tratamento muito prolongado ou de uso da medicação para a vida toda.